Olá, olá, Gappers! Sejam bem-vindos ao Sem Gap! Por aqui, a gente diminui os gaps do conhecimento e melhora o raciocínio no dia a dia. Menos gap, mais sentido. Então, bora pro episódio? É importante, antes da gente começar, só um aviso rápido. Esse podcast é gerado por IA, pessoal. Não as fontes, claro, as fontes são sérias. Mas a voz, bom, a voz pode dar umas tropeçadas. Então, se eu engasgar numa palavra ou parecer que pensei alto demais, me dá um desconto. Combinado? Agora sim. Hoje a gente vai seguir um caminho. Mas não é aquele caminho filosófico que aparece quando você está lavando louça e começa a questionar todas as suas decisões de vida. É um caminho físico mesmo, concreto, quase palpável. O caminho do som. E olha que curioso, alguém fala seu nome e você entende. Uma música começa e você reconhece em 2 segundos. Um pacote de salgadinho abre na outra sala e de repente você tem foco, propósito e direção na vida. Mas como é que isso acontece? Porque o som, na verdade, não entra pronto. Ele entra como bagunça organizada, vibração no ar, e o seu corpo precisa pegar essa vibração e transformar em algo que faça sentido. Então vamos começar do começo. O som chega primeiro no pavilhão auditivo, a famosa orelha. E não, ela não está ali só para segurar óculos ou participar de fofoca silenciosa. Ela tem um desenho cheio de curvas que ajuda a capturar o som e direcionar para dentro. É quase como se ela dissesse: "Isso aqui parece importante? Entra por aqui." O som então segue pelo meato acústico externo, o canal auditivo. E aqui tem um detalhe que merece respeito: a cera. Sim, a cera. Aquela que muita gente trata como inimiga pública número 1. Mas a cera é, na verdade, uma mistura bem planejada de secreções que protege o canal. Ela segura poeira, micro-organismos. Pequenas partículas, ela mantém o ambiente levemente ácido, o que dificulta a vida de invasores. Ou seja, ela não é sujeira, ela é estratégia. E é por isso que o cotonete é uma ideia meio arrogante. Você entra achando que está limpando e, na prática, empurra a cera para dentro. Compacta, irrita a pele e ainda corre o risco de machucar. O ouvido estava se resolvendo sozinho. Você foi lá e abriu uma reunião desnecessária. Seguindo, o som chega ao tímpano. Uma membrana fina, delicada, mas extremamente eficiente. Quando o som bate ali, o tímpano vibra. E agora começa um efeito dominó elegante. Essa vibração passa para 3 ossículos minúsculos: martelo, bigorna e estribo. E aqui eu gosto de pensar que alguém nomeou isso olhando uma caixa de ferramentas e falou: "É isso." Mas apesar dos nomes simples, o trabalho deles é sofisticado. Eles pegam essa vibração e amplificam. Porque o som está prestes a entrar em um ambiente líquido e passar a energia do ar para o líquido não é trivial. Sem essa amplificação, boa parte da informação se perderia. Então o estribo empurra a janela oval. Agora a gente entra em um nível de organização que chega a ser elegante demais para ser casual. A cóclea tem formato de caracol? Sim, mas por dentro ela é um sistema hidráulico altamente preciso. Ela tem 3 compartimentos: rampa vestibular, rampa média e rampa timpânica. 2 deles com perilinfa, um deles com endolinfa. E essa diferença de composição não está ali por estética bioquímica. Ela cria um ambiente perfeito para o que vem agora. Quando o líquido se movimenta, ele faz vibrar uma estrutura chamada membrana basilar. E essa membrana não vibra igual em todos os lugares. Ela responde de forma diferente dependendo da frequência do som. Sons agudos ativam mais a base. Sons graves caminham até o ápice. É como se a cóclea tivesse um mapa interno dizendo: "Cada som no seu lugar, por favor." E em cima dessa membrana está o órgão de corte, que, honestamente, é onde a mágica acontece. Ali existem células ciliadas. E aqui vem o ponto mais importante de tudo. Até agora, tudo era movimento. Ar vibrando, membrana vibrando, líquido se movendo. Mas o cérebro não entende movimento. O cérebro entende eletricidade. Então, essas células fazem uma coisa extraordinária. Elas transformam o movimento em sinal elétrico. Quando a membrana se move, os estereocílios dessas células se dobram. E esse dobrar abre canais iônicos. E pronto. A vibração virou linguagem do sistema nervoso. Isso se chama transdução. E é o momento em que o som deixa de ser físico e começa a ser interpretável. A partir daí, o sinal segue pelo nervo auditivo. E não, ele não vai direto para o centro de entendimento. Ele sobe fazendo paradas estratégicas. Passa por núcleos no tronco encefálico, onde o cérebro começa a comparar informações dos 2 ouvidos. Passa pelo complexo olivar, que ajuda na localização sonora. Sobe pelo leminisco lateral,
chega ao colículo inferior e depois ao corpo geniculado medial no tálamo. É quase uma triagem sofisticada, como se o cérebro fosse dizendo: isso aqui é relevante, isso aqui é direção, isso aqui é intensidade, pode subir, até chegar no córtex auditivo primário, no lobo temporal. E aí, você entende, não só escuta, entende, percebe o significado, reconhece padrões, identifica vozes. Então, da próxima vez que alguém falar "vem aqui", lembra que isso não foi só um som, foi uma sequência absurda de eventos perfeitamente coordenados. O som entrou como vibração, atravessou estruturas, foi amplificado, transformado, filtrado e virou informação. Tudo isso em milissegundos. E talvez o mais curioso seja isso. A gente vive essa complexidade inteira como se fosse simples, como se ouvir fosse só acontecer. Mas não é. Ouvir é uma negociação fina entre física, biologia e interpretação. E quando você entende esse caminho, você não ouve do mesmo jeito. Você percebe. Menos gap, mais sentido. Até o próximo Sem Gap.